Estudos lógicos e matemáticos. Módulo 1. Conjuntos numéricos. Teoria. Introdução. Conjunto é o agrupamento de elementos que possuem características semelhantes. Os conjuntos numéricos, especificamente, são compostos por números. Por exemplo, o conjunto dos números pares positivos, P igual 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Esta forma de representar um conjunto pela enumeração dos seus elementos chama-se forma de listagem. O mesmo conjunto também poderia ser representado por uma propriedade dos seus elementos, ou seja, sendo x um elemento qualquer do conjunto P, poderíamos escrever P igual x tal que x é par e positivo, é igual 2, 4, 6 e assim por diante. Relação de pertinência. Sendo x um elemento do conjunto numérico A, escrevemos x pertence a A, onde o símbolo E significa pertence a. Conjunto dos números naturais, N. São todos os números inteiros positivos, podendo conter ou não o elemento zero. O asterisco, utilizado no expoente de n, significa que excluímos o número zero deste conjunto. Esta simbologia pode ser aplicada a todos os outros conjuntos numéricos que mostraremos a seguir. Conjunto dos números inteiros. São todos os números inteiros positivos e negativos, podendo conter ou não o elemento zero. Neste caso, podemos concluir que o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. Graficamente, podemos representar essa pertinência da seguinte forma. A representação gráfica ao lado nos permite concluir que todo número pertencente ao conjunto dos números naturais obrigatoriamente pertence ao conjunto dos números inteiros. Porém, nem todo número pertencente ao conjunto dos números inteiros deve pertencer ao conjunto dos números naturais. Conjunto dos números racionais, Q. São as frações x sobre y de números inteiros x e y com y diferente de zero, positivos ou negativos, podendo conter ou não o elemento zero, com representação exata ou periódica. Números racionais são frações que podem ser simplificáveis, ou seja, podem ser reduzidas a números naturais e ou inteiros. Acompanhe a representação gráfica do conjunto dos números racionais, Q. Nesta nova representação gráfica, percebemos que o conjunto dos números racionais contém os conjuntos de números inteiros e naturais. Porém, nem todo número pertencente ao conjunto dos números racionais é inteiro ou natural. Conjunto dos números irracionais, I. São números com representação decimal não exata e não periódica, positivos ou negativos. A definição nos leva a um conjunto de números que não podem ser escritos sob a forma de fração com números inteiros. Assim sendo, o conjunto de números irracionais não pertence ao conjunto de números racionais. Acompanhe a representação gráfica. Na representação gráfica, verificamos que não existe interseção entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Ou seja, não existem elementos comuns. Conjunto dos números reais. São todos os números inteiros, positivos ou negativos, fracionários com representação decimal exata ou periódica e os decimais não exatos e não periódicos. Esta definição engloba todas as anteriores mostradas. Acompanhe a representação gráfica. O conjunto dos números reais contém todos os outros conjuntos mostrados, ou seja, dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Conjunto dos números complexos, C. São todos os números reais acrescidos dos números negativos cuja raiz par não tem solução real.
Este conjunto é importantíssimo nos estudos matemáticos. A representação gráfica será: o conjunto dos números complexos contém todos os outros conjuntos, ou seja, dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Resumindo e simplificando, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que por sua vez está contido no conjunto dos números racionais, que por sua vez está contido no conjunto dos números reais, que por fim está contido no conjunto dos números complexos. Muito bem, pessoal. Terminamos o estudo da teoria dos conjuntos numéricos, módulo 1 dos estudos lógicos e matemáticos. Um grande abraço.